Olha a que ponto chegamos. Hoje temos casa de aluguel, carro de aluguel, bike de aluguel, bicicleta de aluguel, um monte de coisa de aluguel. E hoje até marido de aluguel. E pasmem, eu estou lendo hoje, nós vamos ler junto, amigos de aluguel. Isso mesmo que você ouviu, amigos de aluguel. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, família? Tudo bem? Espero que sim. O nosso devocional diário da AD Holinés de hoje, dia 8 de abril de 2025, vai falar sobre amigos de aluguel. Isso mesmo que você ouviu, amigos de aluguel. Para muitos aí fora, a solidão está ficando difícil. Dizem que nos Estados Unidos, por volta do ano de 1990, o número de pessoas que não tinham amigos aumentou muito. E nesses últimos tempos, quadruplicou. São muitos americanos que não têm amigo. Dizem os especialistas que na Europa 20% também já não têm amigos. No Japão, pasmem, no Japão, os idosos, os homens mais de idade, estão fazendo algum crime na rua para que possa ser preso e até uma cadeia, porque lá ele vai encontrar pessoas, vai encontrar amigos, porque estão sendo abandonados pela própria família, estão sendo abandonados ao ermo, né, sem eira e nem beira, sem amigos para conversar, sem bater papos. Perguntaram para uma pessoa dessa que são funcionários, são pessoas que trabalham como amigos de aluguel. O que esses amigos de aluguel fazem? Você aluga, você paga a diária dele e ele vai até uma lanchonete com você, tomar lanche, bater papo, conversar, vai até uma cafeteria, tomar café, bater papo, jogar conversa fora. Ele vai ser o seu amigo de aluguel. Você vai pagar para ele por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas e daí por diante. Olha onde chegamos. E por que as pessoas não têm tempo? Foi perguntado para uma pessoa por que amigos de aluguel. E ela disse que as pessoas não têm tempo para fazer amizade, não têm tempo para cultivar amizade. Eu vou lhe dizer uma coisa, sucesso sem alguém para compartilhar, sucesso sem amigos, não é sucesso, não faz sentido, não vale a pena. Porque os verdadeiros amigos não podem ser comprados, muito menos alugados. Né? Invista tempo em suas amizades. É um conselho. Invista tempo em suas amizades. Quem pode ser seu amigo? A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que o irmão. Mas vamos para frente. Agora chegamos finalmente no capítulo número 10 do livro de 1 Samuel. Ontem, capítulo número 9, Saul foi jantar com Samuel, um jantar abençoadíssimo, e recebeu o maior pedaço de carne. E a Bíblia diz agora no capítulo número 10 que Saul ouve as profecias de Samuel. Depois Samuel unge Saul como rei. Saul agora pega o seu servo, vai embora para a casa do seu pai. E a Bíblia diz que quando chega lá, ele encontra o seu tio. O tio vem ao encontro dele e pergunta para ele onde estava, por que estava demorando tanto. Ele disse, nós fomos procurar a jumenta, não encontramos a jumenta e de lá fomos na casa de profeta Samuel. Aí ele disse, e o profeta Samuel falou o que para você? Ele disse, olha, ele falou que as jumentas já tinham sido encontradas, mas sobre o que o Samuel tinha feito ele rei, tinha ungido ele a rei, isso ele não falou. Mostrando aqui a primeira lição, uma aplicação para nossas vidas. Nem tudo que Deus faz na sua vida, você deve contar para as pessoas. A gente precisa ter segredos entre você e Deus. Tem um hino que diz assim, o crente tem um segredo com Deus, e nós precisamos ter segredos com Deus. Muito bem, no capítulo número 11, a Bíblia diz que os amonitas se levantaram contra os moradores de Israel. O rei dos amonitas era um homem chamado Jabes. E aquele povo de Israel, naquela região, disseram, nós vamos ser os servos de vocês, pode dominar sobre nós, não tem problema. Mas a Bíblia diz que Jabes foi muito afoito, né? Disse, olha, eu vou ser rei sobre vocês, vocês são ser escravos nossos, mas com uma condição. Eu vou arrancar todo o olho direito do povo de Israel. Então, isso é para a humilhação do povo de Israel. Eu vou humilhar vocês. Jabes é uma foto de Satanás. Satanás sempre quer arruinar o homem, ele quer deixar o homem cego, ele quer deixar o homem sem visão. Aí a Bíblia diz que os moradores de Gileade, daquela região, disseram, dai 7 dias para nós que nós vamos ver se algum dos irmãos quer lutar a favor de nós.
Aí a gente volta a conversar. A Bíblia diz que os moradores saíram procurando alguém para ajudá-los e não encontrou. Aí a Bíblia diz que eles começaram a chorar. O choro foi muito alto, o choro foi muito grande. Saul, mesmo sendo agora ungido já, rei, ele não saiu por aí, cadê o trono, cadê o trono? Mostra aí mais uma vez a humildade de Saul no início da sua carreira, no início do seu ministério, no início do seu chamado. A Bíblia diz que ele estava lá na roça, né, arando a terra com dois animais. Quando ele volta para casa, ele escuta o choro do povo e ele pergunta: por que o povo está chorando? Aí disseram: é porque Jabes, o rei dos Amonitas, disse que vai cegar, vai tirar os olhos de todo mundo e vamos fazer de nós escravos. Na hora ele ficou com tanta raiva. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele pegou os animais que ele estava, 2 vacas, matou as vacas e mandou um pedaço para cada tribo de Israel, para cada povo, dizendo assim: olha, é assim que eu vou fazer com os bois daqueles que não se juntarem hoje para a guerra. A Bíblia diz que com essa ideia, com essa decisão, 300 mil soldados vieram, todo mundo armado, 300 mil soldados, e mais 30 de outra tribo aí, 330 mil soldados. O que Saul fez? Separou 30 de um lado, 100 mil de cada lado, né? Aí a Bíblia diz que os moradores daquela região foram lá e falaram para Jabes: Jabes, nós vamos ser teu servo, amanhã nos entregaremos. Mas a Bíblia diz que ele foi falar isso para provocá-los, né? No dia seguinte, quando Jabes se preparava para vir, né, fazer do povo de Israel escravo, a Bíblia diz que Saul já tinha preparado os 300 mil homens que bateram contra o rei Amonita e contra Jabes, contra todos, e venceu aquela guerra em nome do Senhor. E a Bíblia diz agora que Samuel volta alegre, todo mundo sorridente, e faz sacrifício ao Senhor, louva ao Senhor. Aí alguém quer ir agora atrás de algumas pessoas, de alguns soldados, de alguns homens, que a Bíblia diz, homens vadios, que diziam que Saul não se via para ser rei. Agora disseram assim: nós queremos esses homens que disseram que Saul não serve para rei, que nós queremos matá-lo. Saul disse: não, hoje não se derrama mais sangue de ninguém. Hoje ninguém morre, porque Deus pelejou por nós. Mais uma vez, a humildade e a fé desse homem. Capítulo de número 13, Samuel chama o povo para uma prestação de conta. Irmão, seria tão bom que todos os líderes fizessem isso, prestação de conta. Irmãos, olha, tá aqui, isso aqui foi comprado, isso aqui foi gastado, o dinheiro que entrou foi esse, saiu esse. Foi o que Samuel fez. Samuel chamou todo o povo e fez a seguinte pergunta: olha, eu quero que vocês me respondam. Se eu tomei boi de algum de vocês, se eu peguei dinheiro de algum de vocês. Tem muitos líderes que não podem fazer isso que Samuel fez, não, viu? Tem muitos líderes que não podem. Se o líder levantar e dizer assim: irmão, alguém eu extorqui aqui, alguém que eu enganei, ele pode ficar envergonhado no meio do povo. Porque, olha, vou lhe dizer uma coisa. Em seguida, Samuel faz um juramento ali perante o rei, perante o Senhor, de que ele não tinha pego nada de ninguém. Ele tinha agido honestamente, tinha agido fielmente. E por fim ele fala para o povo, dizendo assim: olha, Deus tirou vocês do Egito, Deus cuidou de vocês, Deus fez isso por vocês, e vocês, em contrapartida, vocês escolhem o rei ao invés do Senhor. Eu vou mostrar para vocês como é que Deus está chateado com isso. Deus não gostou. E olha, vocês sabem que nessa época não chove. Eu vou orar ao Senhor e ele vai mandar chuva hoje. E a Bíblia diz que caiu chuva naquele dia, mostrando que Deus havia ficado irado contra o povo de Deus. Samuel finaliza dizendo assim: olha, vocês têm que se vir ao Senhor, porque se vocês não se virem ao Senhor, vocês nem o rei, Deus vai castigá-los todos. Não, nós vamos servir ao Senhor, vamos ver para frente. Tem mais dias aí vindo, né? Amanhã a gente encontra mais texto aí. Por fim, agora no livro de Lucas, capítulo de número 9, e o versículo 37 ao 62. Ontem Jesus estava lá no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Quando ele desce no dia seguinte, a Bíblia diz que lá embaixo estava um maior alvoroço. Os discípulos tentando expulsar um demônio de um jovem. Sai demônio, e o demônio não sai, jogava o rapaz de um lado, jogava do outro. Aí o pai do moço chega até Jesus. Jesus, o que está acontecendo? Disseram: trouxemos o nosso filho para os teus discípulos expulsar, e eles não expulsaram, né?
Aí Jesus disse, traga o menino. Trouxe o menino, expulsou o demônio saiu imediatamente. Aí Jesus disse, geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Porque vocês, né? Que coisa, né? Em um outro texto diz que ele fala para os seus discípulos que esta caça de demônio só sai com jejum e oração. Mas vamos para frente. Aí a Bíblia diz aqui ainda que os discípulos começaram uma discussão entre eles, quem é o maior do reino dos céus. Ele pega uma criança, coloca no meio dele e diz assim, olha, aquele que receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. Então essa é o grande no reino dos céus, né? Depois ele encontra com 3 jovens que disseram, Senhor, eu te seguirei. O primeiro disse, Senhor, eu te seguirei. Jesus disse para ele, olha, as raposas do céu têm seus covis, né? As aves do céu têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o segundo disse, Senhor, não, mas eu vou te seguir. Mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Aí Jesus disse para ele, olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Aí o terceiro disse, não, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir da minha família e depois eu volto. Aí Jesus disse para ele, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. Mais na frente, finalizando, a Bíblia diz que Jesus vai com seus discípulos para Jerusalém, mas no meio do caminho, eles decidem parar um pouco lá na aldeia dos samaritanos. E manda os discípulos na frente para procurar lugar, né, na hospedagem. Porém, os samaritanos, olhando para eles, vendo que eles iam para Jerusalém, não quiseram dar dormida, não quiseram dar hospedagem. Aí Tiago e João volta para Jesus e diz, Senhor, tu não quer que a gente ore e peça fogo do céu para destruir toda essa gente? Aí Jesus finaliza o texto dizendo, olha, eu não vim matar as almas dos homens, eu vim salvá-los. Que amor, que amor. Finalizando aí, mais uma vez, o nosso devocional diário da De Rorinés. Amanhã temos mais. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Mas vale a pena ler aí o livro de 1 Samuel para você entender e compreender a grandeza de Deus, como é que Deus faz as coisas.